Amém. Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Shalom para você. Pois é, eu sou o Ariel. Eu estive aqui há uns bons anos. Eu estava com saudade dessa igreja. Trago um abraço lá de Jabuticabal, de Guariba, nossos pastores, também minha família, minha esposa Jaqueline, meus filhos Bernardo, Joaquim, Joel. 3 homens. Bernardo tem 6. Joaquim tem 4. Joel tem 2. E eu socorro. Deus me ajude. Queridos, a paternidade para mim foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu saio de casa, eu deixo uma grande parte de mim lá, né? Fico com saudade, né? Eles também. Mas eu só estou dizendo isso porque eu vou acabar usando os meus filhos para falar com vocês nessa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, pastor Carlinhos, pastora Sandra, toda a equipe de pastores. A nossa equipe também está muito feliz de estar aqui. A gente tem um agregado hoje maravilhoso. O Levi, vocês conhecem muito bem, né? Ele veio para nos ajudar, para brilhantar. O Levi é um integrante de peso. Mas nós temos também o Tiago, baterista, está por aí. O Adolfo, que é o baixista, o João, que é o guitarrista. São meus amigos, meus irmãos. Glória a Deus pela vida deles. Então vamos falar sobre a palavra, amém? Eu soube que vocês estão falando sobre a cultura do céu. É isso mesmo. Engraçado que lá em Jabuticabal, em Guariba também, nós estamos falando sobre a cultura do reino. Eu acho que é muito parecido. É o tema do ano. Que legal, olha só, olha só. Pois é, então eu vim aqui para ministrar uma palavra, sabendo agora que vocês já estão ouvindo falar sobre isso o ano todo. O que eu vou falar para vocês? Bom, mas a palavra é viva, né? Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Passa o videozinho. O videozinho nos ajuda. Como vive o Filho de Deus? O Filho de Deus tem uma cultura, e a sua cultura não é dessa terra. Nós somos da pátria celestial. A nossa cultura é a cultura do rei e do reino de Deus, o reino dos céus. Eu estava com a minha esposa logo cedo. Nós estávamos ali basicamente nos despedindo para a minha viagem. O filho mais velho acordou, ele foi o primeiro das crianças a acordar e ele entrou no quarto que nós estávamos, deu um beijo na gente e já pediu para ligar a TV logo cedo. Ele estava com o olhinho inchado. Nós olhamos para ele e dissemos assim: não, você não vai ligar a TV. Você tem que fazer uma coisa boa primeiro. Você precisa tomar um café da manhã, você precisa fazer uma oração. Você precisa brincar com algum jogo que seja bom para a sua cabecinha, filho. Você não vai fazer isso agora, você não vai ligar essa TV. Aí ele ficou bravo, fechou a cara, bateu a porta. 6 anos. E saiu emburrado. Falei: Bernardo, volta aqui agora, filho. Agora, vem aqui. Aí ele já chegou assim com a cabeça baixa. Falei: o que você fez? Você bateu a porta desse quarto? Ninguém nessa casa bate porta. Aqui ninguém faz isso. Por que você fez isso? Não sei. Falei: tudo bem. Mas aqui ninguém faz isso. Faz o seguinte: vai lá no banheiro, tira essa cara feia, joga no lixo, faz uma oração, dá um jeito
nisso que você está sentindo e volta para cá. Quero ver você com outra cara. Aí ele fez assim, tá bom. Aí ele ficou uns minutinhos lá. Aí ele já voltou sorrindo, brincando, conversando. Eu falei, e aí, filho? Jogou a cara feia fora? Ele disse, joguei, né? Falei, então tá bom. Por que eu não posso deixar que o meu filho bata a porta quando ficar entediado ou mal-humorado? Apesar de haver o desconto, né, da idade, 6 anos de idade, enfim, ele tem muito o que aprender, e eu sei disso. Eu sei que essa porta não vai ser a primeira, não vai ser a última, melhor dizendo. Foi a primeira, provavelmente não será a última. Mas na nossa casa, nós temos o cuidado de cultivar a cultura que é do céu, a cultura do reino dos céus. Porque o Filho de Deus, ele tem um modo próprio de viver. E o modo próprio de viver do Filho de Deus não é seu, primeiramente. Ele adquire do seu Pai, o seu Pai no céu. E Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. O clamor pelo reino dos céus deve ser ou representar o desejo, o grande desejo do nosso coração, de que essa cultura faça parte da nossa vida. É o jeito de viver do Filho de Deus, e não o jeito de viver do cidadão desse mundo, porque embora nós estejamos aqui, a nossa pátria é celestial, aleluia, amém, meus irmãos? Jesus disse isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? Quando nós priorizamos o reino de Deus, buscando em oração fervorosa, através da sua palavra, na comunhão dos santos, expondo o nosso coração à palavra de Deus, então, fazendo do Senhor a nossa grande prioridade, Ele vai exigir de nós algumas renúncias, algumas entregas, e é a partir daí que nós podemos desfrutar da alegria de ter o Senhor. Salmo 128 diz, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Tem alguém aqui que teme o Senhor e anda em seus caminhos? Você é feliz. Dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado. Fala, glória a Deus, eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Essa é a antiga canção que representa essa satisfação de buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que todo o resto nos seja acrescentado. Quando nós nos entregamos ao Senhor, fazendo dele a nossa prioridade, nós estamos dizendo com as nossas atitudes quem é importante na nossa vida. E Jesus nos deu a senha. Ele disse, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E olha que falar de pai, falar de mãe, é uma ferida no coração de muitas pessoas, porque há uma grande expectativa na figura paterna e na figura materna. Mas Jesus está dizendo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também, não é digno de mim. Aí mexeu na minha ferida. Mexeu na sua também, quem é pai e mãe aqui? Eu vi essa plataforma aqui, abarrotada de crianças, agora mesmo eu falei, essa igreja é uma igreja fértil. Amém? Glória a Deus por isso. Quantas crianças, que coisa maravilhosa. Agora, Jesus disse, quem ama mais o filho ou a filha do que ama a mim, também não é digno de mim. Meu Deus, nós estamos diante do desafio da nossa vida, o desafio de amar ao Senhor sobre todas as coisas, o desafio de amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com o nosso corpo inclusive. E isso é buscar
primeiramente o reino dos céus. Eu gosto muito de pensar nos frutos dessa busca. O Senhor disse: todas as coisas serão acrescentadas. Você pode pensar na sua vida financeira, sim, você pode pensar, porque é o Senhor quem dá pão ao que come e semente ao que semeia. Ele é o nosso provedor em toda e qualquer situação. Eu vejo esse campo como lírios bem vestidos, porque o Senhor cuida dos seus filhos, provendo para eles até a roupa que possa os vestir. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto o lírio do campo. O pão que alimenta a nossa mesa é provisão do Senhor. Ah, mas eu trabalhei, eu dei duro, eu paguei um preço danado. Eu sei disso, glória a Deus pela sua força de trabalho. Mas se não fosse o Senhor para te dar força, disposição, capacidade, inteligência, se não fosse o Senhor para te encher de coragem, para você levantar da sua cama na segunda-feira e dizer: vou matar mais um leão hoje, se não fosse o Senhor, de forma nenhuma você teria pão para a sua mesa. Pois é, todas as coisas que vêm das mãos do Senhor são provisão na nossa vida. Tudo isso pode ser muito importante para você. Se faltar algumas dessas coisas, provavelmente você vai se ver perdido, preocupado, aflito. Talvez algumas pessoas aqui à noite estejam aflitas, preocupadas, tensas, porque algum desses itens, algum desses pontos que eu toquei, não vai bem. Talvez até a sua relação com seus pais, ou a sua relação com seus filhos, não vá bem. Mas nós precisamos crer que se buscarmos primeiramente o Senhor de todo o nosso coração, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Diga isso comigo: todas as outras coisas me serão acrescentadas. Você crê nisso de todo o seu coração? Por isso nós estamos falando de um reino que tem valor absolutamente maior do que qualquer outra coisa. Nós estamos falando do valor do reino, e Jesus Cristo nos ensinou qual é o valor do reino que precisa ser desejado por nós. Jesus Cristo nos ensinou qual é o valor desse reino que precisa ser buscado por cada um de nós. Ele disse em Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha que ensinamento precioso. A primeira verdade da palavra de Deus que Jesus nos ensina aqui é o valor da descoberta. Aquele homem provavelmente estava procurando alguma coisa, porque quem encontra um tesouro se não estiver procurando por algo? No mínimo, ele estava curioso para saber o que tinha naquela terra, e essa curiosidade levou ele a essa grande descoberta. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se lembra quando foi que você encontrou esse tesouro? Faz quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Faz 10 anos que você encontrou? Quantos descobridores do tesouro têm 10 anos de descoberta aqui? Levanta a sua mão. 10 anos, 10 ou mais. 15 anos, 20 anos, 30 anos. As mãos vão começar a baixar, né? 30 anos, 35 anos, 40 anos. Aí é demais, 40 anos, glória a Deus. Temos umas mãos levantadas, que maravilha. A nossa igreja lá, ela foi fundada em 1984. Mas nós falamos sobre isso esses dias, e uns irmãos nos contaram que
Antes da igreja ser estabelecida, já haviam missionários trabalhando, evangelizando famílias. E aí a conta mudou. A conta foi para 1975. Os primeiros frutos lá da nossa igreja são dessa época. É muito lindo pensar no momento em que nós encontramos o tesouro. É bom lembrar. É bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você se lembra daquele dia em que você encontrou? Eu acho que você estava procurando por algo. Talvez você tenha sido surpreendido. Isso pode acontecer. Mas geralmente há um desejo no coração daquele que encontra esse tesouro riquíssimo do reino dos céus. Há um coração desejoso dentro dessa mulher que então encontrou esse tesouro precioso. Lembre-se desse momento da sua descoberta. A palavra diz que é como um homem também que negociava pérolas. Jesus continua aquele texto dizendo, é como um negociante de pérolas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha para ficar com aquela pérola. Ah, que momento precioso, quando nós encontramos o maior tesouro da nossa vida. Eu quero perguntar isso para você: o reino dos céus, o reino de Deus é o maior tesouro da sua vida? Ou já foi algum dia? Algo mudou no seu coração? Nós precisamos cultivar essa cultura, o valor do reino. Lembre-se do dia da sua descoberta. Em Jeremias 29, nós encontramos um texto do Senhor a Israel dizendo: vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Meus irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração nessa procura. Nós precisamos colocar afeto, nós precisamos colocar intenção, desejo. Eu louvo a Deus porque numa sexta-feira, depois de 2 dias já em festa, você está aqui. Isso é um sinal poderoso de que você está querendo mais desse rei, desse reino. Isso mostra, isso revela que você está interessado na cultura do reino, a cultura dos céus. Agora há um desejo que precisa brotar no nosso coração, há um desejo que precisa tomar conta dos nossos afetos, das nossas emoções. Nós precisamos desejá-lo, porque aquele homem que Jesus narra, que encontrou um tesouro, a palavra diz que ele foi embora cheio de alegria. Olha o sentimento que tomou conta do coração daquele homem, a alegria do encontro. Você se lembra da alegria que você sentiu quando encontrou o Senhor? Você se lembra da alegria que você sentiu quando encontrou o Senhor? Você se lembra da alegria que você sentiu quando encontrou a sua família da fé? Você se lembra dos primeiros dias? Você se lembra quando aquela canção que ficou gravada na sua mente, no seu coração, tocava e você pulava ao Senhor? Quantos se lembram de canções marcantes? Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de memória, nós estamos falando de história que não pode se perder. Há uma alegria que é fruto do encontro com esse verdadeiro e superior tesouro. Há uma alegria abundante no Senhor. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e... Eu vou repetir, eu peço que você pregue comigo aqui. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e... Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso para ele. Fale aí. Tem alegria aí? Então é o seguinte, eu não vou te manipular, eu não vou te conduzir, mas eu espero ver e ouvir em você uma expressão de alegria. Quando eu disser Lucas 1, 47. Maria, quando recebeu a informação de que seria mãe do Salvador, ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amados, é uma alegria no
espírito. Não é uma alegria na alma. Não é porque o dia foi muito bom hoje. Não. O meu dia não foi tão bom hoje. Né, Levi? O nosso não foi muito bom. Deixa eu contar para vocês. Meu carro, eu acho que queimou o cabeçote. Na hora de vir para cá, parei no posto, não ligava mais. Estranhei, abri o capô, fui olhar, vazou toda a água do reservatório. Chamamos mecânico, guincho. Falei, meu Deus, e agora? A gente vai atrasar. Socorro, Levi, vamos no seu carro. A correria, e o carro foi embora. Nem sei o que aconteceu. Está lá na oficina. Eu poderia estar abatido agora, preocupado. Quantas caixas de leite eu vou ter que evitar para pagar o conserto do cabeçote do meu carro? Não, um acidente aconteceu. Acidentes acontecem, diga comigo, acidentes acontecem. Alguma mangueira lá estourou, alguma coisa aconteceu. Eu não sei até agora, é o mecânico quem vai me dizer. O carro 100% revisado, bem cuidado. Bem cuidado. Aconteceu isso aí. Agora, isso é motivo de tristeza? Imagina. Há 2 semanas atrás, nós perdemos um amigo, né, Levi? A gente perdeu um amigo, um dos melhores pianistas da nossa região. Inclusive, ele esteve tocando aqui com o Levi. Quando ele veio com o projeto instrumental, era o pianista, Rafael Bellarmino. Ele demorou 7 anos para casar, não foi? Todo mundo ficou torcendo para ele casar, porque ele foi o último da turminha para casar. Turminha de músicos. 35 anos, casou, viajou para a lua de mel, voltando da lua de mel, uma árvore pegando fogo caiu em cima do carro dele, e ele faleceu. 8 dias de casado, arrebentou todo mundo, os músicos, está todo mundo aqui tentando se recompor. O assunto na vinda foi o falecimento do Rafael, e a gente está aqui assim, ó, glória a Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não tem a ver com as minhas emoções humanas, mas tem a ver com a certeza que há no meu espírito. Eu encontrei um grande tesouro. A alegria do encontro, meus irmãos. Gálatas 5:22 fala que essa alegria é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. É natural que o crente se alegre no Senhor. Se você sair daqui hoje mais alegre no Senhor, porque você entendeu que isso é cultura. Isso é cultura do reino, isso é cultura do céu. Se você sair daqui como salmista, dizendo nessa noite, então a minha alma se regozijará no Senhor e exultará na sua salvação. Eu vou ficar feliz. Se você sair daqui crendo como salmista, em Salmo 68:3 diz, mas os justos se alegram, exultam na presença de Deus e se regozijam de alegria. Regozijar! Fala para o irmão, fala como eu assim, regozijar. Tem um brado de louvor ao Senhor aí? Regozijar, alegria no Espírito Santo. Que Ele venha sobre você nessa noite, meu irmão, renovando a alegria da salvação. Davi, quando confessou seus pecados ao Senhor, disse isso: Senhor, não me lance fora da sua presença, nem retires de mim o seu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da sua salvação, e renova em mim um espírito reto. Meu irmão, talvez a sua oração nessa noite precisa ser essa: Senhor, renova
a alegria daquele dia quando eu encontrei esse tesouro maravilhoso. Salmo 16, 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos declarar esse salmo com as mãos erguidas? Diga: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia, você crê nisso? Glória a Deus. Há prazer na presença do Senhor. Agora, a palavra também diz que aquele homem que foi embora com grande alegria, depois de encontrar o tesouro, ele foi para onde? Ele foi e vendeu tudo para comprar aquele terreno onde estava o tesouro. Isso fala do custo para se obter. O reino que é de graça é um presente. Você não paga pelo tesouro. Diga para o seu irmão: você não paga o tesouro. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação é dom de Deus. O tesouro você não pode comprar, mas o terreno, o campo onde está o tesouro, esse você precisa comprar. E o que significa isso? Comprar o terreno significa assumir uma vida com responsabilidade de filho. Viver uma vida com a responsabilidade de um filho. É abrir mão do seu antigo terreno. É abrir mão do seu antigo hábito, da sua antiga forma de viver. E é assumir um novo campo. Que campo é esse? É um novo campo. É uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, um novo campo. Dentro desse campo há um tesouro precioso. Há um tesouro impagável, que é o reino. O reino dos céus está em nós. O reino dos céus está entre nós. Isso já é uma realidade. Agora nós precisamos viver essa vida de acordo com essa responsabilidade. Jesus disse em Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 22. Desculpa, do 23 ao 25. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Para ser discípulo de Cristo existe uma condição, e a condição é: renda-se. Renuncie à sua antiga maneira de viver. Meus irmãos, esse mundo, que a palavra de Deus também chama de Babilônia, tem uma cultura, tem um jeito de viver. Mas os filhos de Deus vivem de outra forma. Os filhos de Deus vivem de acordo com a realidade do novo campo. Uma nova forma de viver. Os filhos de Deus são aqueles que renunciaram às suas paixões, crucificaram as suas paixões, as suas concupiscências, para viverem uma nova realidade, uma nova vida em Jesus Cristo. Os filhos de Deus fazem do reino e dos assuntos do reino a prioridade da sua vida. Eu e você não podemos
ser parcialmente do Senhor. Deus não divide o seu trono com ninguém. E a grande verdade é que ou nós somos dele, ou nós não somos dele. É impossível servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar ao outro. É impossível servir ao Senhor e a mamon, ao dinheiro. Tem gente vivendo essa vida para ganhar dinheiro. E mal percebeu que o seu Senhor passou a ser outro, e não o Rei. Meus irmãos, eu falo com muito temor no meu coração a respeito do custo que é total. Porque eu e você somos chamados pelo Senhor para dar tudo da nossa vida para Ele, não só uma parte. Deixa eu dizer algo para você. O seu Pai sabe o que é melhor para você. O seu Pai não te deixaria vivendo em intensa escassez. Eu não estou dizendo que o seu pai te enriqueceria simplesmente pelo fato de você ser seu filho, com riquezas humanas. Mas existem riquezas que são espirituais, que já são herança daqueles que estão assentados em Cristo Jesus, em regiões celestiais. Eu posso dizer que em Cristo você é rico. É rico daquilo que o dinheiro humano não pode comprar. Porque o reino dos céus, que é um tesouro, foi revelado a você. E essa verdade precisa mudar o nosso estilo de viver. Porque aquele que encontrou este tesouro não prostitui a sua vida com outro senhor, outro dono, outro amo, outra paixão. Não. O nosso coração passou a ser totalmente do Senhor. Quando a palavra de Deus se refere a Ele como nosso Senhor, ela está dizendo dono, amo, proprietário. Nós somos dele, nós não somos nossos. Ah, mas eu não vou fazer as minhas escolhas. Você vai, mas debaixo da orientação e da condução do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Você vai viver de acordo com o sopro do Espírito. Jesus disse: aqueles que são de Deus, aqueles que nasceram do Espírito, não sabem de onde vem o vento, se vem de norte, do sul, do leste, do oeste, mas o Espírito de Deus os sopra. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas eles são soprados, conduzidos, influenciados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: é um privilégio, é uma honra e é poder. O Espírito Santo de Deus em nós é o poder de Deus para nos ensinar a viver. Quando Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, Ele estava também anunciando o Consolador que viria. Em João 17 Ele diz: olha, eu preciso ir para o Pai, para que então eu envie o Consolador, ou o Conselheiro, o Espírito Santo que nos habita e nos instrui em toda a verdade, como um pai cuida do seu filho. Meus irmãos, os meus olhos, quando encontram os olhos dos meus filhos,
cometendo erros infantis, erros de toda criança, os meus olhos se enchem de amor, de compaixão. Toda vez que eu preciso discipliná-los verbalmente, eu os coloco em meu colo, uma perna de cada lado, eu seguro na cabeça deles aqui, eu coloco a cabecinha deles junto com a minha, eu encosto meu nariz no nariz deles e eu falo: papai ama você profundamente. Você está me entendendo? O papai ama você profundamente. Por isso que eu não posso deixar que você bata uma porta, porque você está muito irritado. Eu preciso te ensinar a lidar com essa sua emoção, que é importante, é a sua emoção. Você sentiu raiva? Eu entendo a sua raiva, mas você vai aprender a lidar com ela. O papai te ama, o papai está te dizendo: não pode fazer isso, meu filho. Eu te amo com todas as minhas forças, meu filho. Eu falo assim com o Bernardo, eu falo assim com o Joaquim. O Joel é mais novinho, eu faço diferente. Eu pego os ursinhos de pelúcia que eles têm e eu vou contando historinha para ele. Eu vou falando: esse aqui é o filhinho, esse aqui é o papai, e o filhinho fez algo errado. Aí eu mostro o que ele fez. Aí o Joel morre de rir. Aí eu mostro: esse aqui é o papai não gostou do que o filhinho fez. Aí eu coloco o papai chateado, mas aí o papai procura o filhinho, pega o filhinho, conversa com o filhinho, ensina o filhinho, ora pelo filhinho, e eles se abraçam. Mas desde o mais novinho até o mais velho, eu estou fazendo tudo que posso, eu estou fazendo todo o meu esforço, eu estou empenhando todas as minhas forças, meus irmãos, para que os meus filhos cresçam diante de Deus e diante dos homens, em graça, em estatura, em sabedoria. Agora, eu não sou um pai perfeito, eu erro. Eu sei que você também não é um pai perfeito, mas você sabe dar o que é bom ao seu filho. Sabe ou não sabe? Você sabe o que ele precisa. Você sabe quais são as suas carências, você sabe quais são as suas necessidades, você sabe quais são os seus perigos, você sabe o que não é bom para ele. Por isso você se esforça, por isso você faz o seu máximo por ele. Agora Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, Ele lhes dará o Espírito Santo. Ele lhes dará o Espírito Santo quando vocês pedirem. O Espírito Santo é o maior presente que um filho de Deus poderia receber. Ele nos guia em toda a verdade, como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. E é assim que vive um cidadão do céu. A palavra diz que os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o homem espiritual pensa de forma espiritual. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos desfrutar desse presente maravilhoso. Agora, qual é o nosso grande desafio? É renunciar tudo o que é contrário ao Espírito, porque a palavra diz que a carne milita contra o Espírito. A carne quer aquilo que é contrário ao Espírito de Deus, e o Espírito Santo quer o que é contrário à carne. E eu pergunto a você: como vive então um filho de Deus? Qual é a cultura do céu? Qual é a cultura do reino? A cultura que nos rege, a cultura que nos representa é ser cheios com o Espírito Santo.
é viver como alguém que encontrou um tesouro precioso e comprou um terreno novo. Não vai viver a sua velha vida, vai viver a nova, novidade de vida, sendo conduzido, inspirado e instruído por Ele. Talvez, meus irmãos, ao me ouvirem falar sobre a importância da condução do Espírito Santo, você já pense em pessoas emocionalmente descontroladas, fazendo coisas estranhas aos olhos humanos. Mas na verdade, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, nos dá o autocontrole. Não vos embriagueis com o vinho que leva ao descontrole. Você não sabe esse texto? Não sabe. Não vos embriagueis com o vinho que leva ao descontrole. Mas encham-se, ou deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo mais e mais? Meus irmãos, entenda que Deus tem total interesse em te encher até que você transborde e até que você supere os seus maiores desafios. Por favor, seja sincero comigo. Quem aqui enfrenta diariamente muitas dificuldades para ser um filho de Deus, para viver de uma forma aprovada? Levanta sua mão, por favor. Quem aqui enfrenta dificuldades para ser essa pessoa? Quem aqui de vez em quando se sente como Paulo? Por favor, fique com a sua mão levantada. Quem aqui se sente às vezes como Paulo, dizendo: olha, tem um espinho na minha carne, eu já pedi a Deus 3 vezes que eu removesse, mas isso não aconteceu, e então eu entendi. Ele me disse: a minha graça te basta. Quantos se sentem nessa condição? Entenda, o Senhor é um Pai que acompanha você, que é filho, e Ele te toma nos braços, e Ele quer fazer de você, não um vencedor, não é um vencedor, Ele quer fazer de você alguém mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não vai ser a angústia, não vai ser a tribulação, não vai ser o perigo, não vai ser a espada, não vai ser a morte, não vai ser a vida, não vão ser os anjos, não vão ser os demônios, não vai ser a altura, não vai ser a profundidade. Não são as coisas do presente, não são as coisas do porvir, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o teu Pai que te guia, te toma nos braços, encosta o seu nariz no dele, para dizer: meu filho, não viva assim, não faça dessa forma. Os meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero te dar o fim que você espera. Os meus planos são maiores. O meu projeto é maior do que o teu. Enxerga, abre o olho, filho. Não faça isso consigo mesmo. Não faça isso com esse corpo que eu te dei. Não faça isso com a sua mente. Não faça isso com a sua alma. Por favor, filho. O Pai te olha nos olhos. Ele quer te instruir em toda a verdade. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, desculpa. Não tem problema. Em 1992, para ser mais preciso, no dia 29 de julho, aconteceu uma semana olímpica
Você deve ter assistido ou ouvido falar, não faz tanto tempo assim. E um atleta, um corredor, na prova dos 400 metros, teve uma lesão. Depois de 150 metros da largada, ele rompeu o músculo da sua coxa. O nome dele é Derek Redmond. Alguém se lembra disso? Vocês se lembram? A imagem deste atleta que estava numa Olimpíada, dando o seu máximo, fazendo o melhor de si para cruzar aquela linha de chegada. Imagine o prazer, a satisfação de ganhar, de conquistar uma medalha olímpica. Ele fazia o seu máximo quando então sofreu essa lesão chocante. E o mundo inteiro viu o que aconteceu com aquele rapaz. Ele estava gritando de dor, agoniando, na verdade, agonizando. E então um homem se aproxima dele. Um homem o segura. E quando esse jovem se vira para esse homem, então ele abre os braços e se apoia. Era alguém muito conhecido dele. E esse homem começa a conduzir o jovem rumo à linha de chegada. E ele fazia assim porque ele não ia conseguir, estava doendo demais. Ele descansou o corpo sobre os ombros daquele homem. E então começaram a chegar os fiscais, os diretores daquela corrida, os juízes, aqueles que deveriam ditar as regras e as normas, e eles acompanhavam os dois naquela marcha lenta, fazendo sinais, dizendo: olha, ele tem que sair, vamos tirar ele daqui. E então aquele homem que tornou-se o apoio do jovem dizia: não, sai para lá. E ele continuou conduzindo o jovem até a linha de chegada. Quem era aquele homem? O seu pai. Era o pai do jovem. O pai do jovem que desprezou a interferência de todas as autoridades humanas daquele lugar, porque ele tinha um único objetivo: levar o seu filho até a linha de chegada. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não nos dará o Espírito Santo quando pedirmos. Meus irmãos, quando nós abrimos mão de tudo, quando nós nos esforçamos ao máximo, quando nós pagamos o preço necessário, quando nós fazemos as renúncias necessárias, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós assumimos a responsabilidade de uma nova vida no Senhor, ainda que isso seja muito difícil, ainda que os seus músculos se rompam, o seu Pai não te deixará fracassar. O seu Pai te sustentará. Mas eu quero perguntar isso a você: você já negou tudo? Você já deixou tudo? Você já abriu mão de tudo? Você já se esforçou ao máximo? Hebreus capítulo 12 diz: vocês na luta contra o pecado ainda não resistiram até o sangue. Você pode dizer para mim: mas está difícil. Mas eu posso dizer a você: você não resistiu até o sangue. Calma, você verá a provisão. Você verá a provisão. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Jeová Jireh. Diga comigo: Jeová Jireh, Deus da provisão. Você verá os céus abertos.
você verá. No batismo de Jesus, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele, e o Pai diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Vai acontecer o mesmo sobre você, amém? Os céus se abrem sobre você, o Espírito Santo vem sobre você, e o próprio Espírito de Deus te convence: olha, você não é um escravo, você é um filho. Para com esse sofrimento, porque você é filho do rei deste reino. Há abundância de recursos nesse reino. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor, nada. Sabe, há abundância de recursos. Eu não estou falando de dinheiro. Poderíamos falar de dinheiro, não tem nenhum problema, mas abundância de recursos. O Senhor vai te dar uma saída. Ele é a sua provisão, Ele é Jeová Jirê. Na hora da dor, na hora em que seus músculos parecerem romper, entenda, Ele virá. Ele virá. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Senhor. Vamos assistir a um pequeno vídeo e nós vamos encerrar pedindo ao Senhor que venha sobre nós dessa forma, enquanto nós nos rendemos diante dele, amém? Vamos assistir. Não, é o último. Aí. Talvez você esteja dando tudo de si nesses dias. Talvez você esteja se sentindo cansado. Talvez seus músculos pareçam romper. Mas é nessa hora que o Senhor vem. O Senhor não vai te deixar sozinho. O Senhor não vai te deixar sozinho. Se esforce, ser valente, ser forte e corajoso. Você não resistiu até o sangue. Calma, continua. Ele vem. Ele chega. Ele te toma pelos braços. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem? É o Senhor, Deus forte e todo-poderoso. Ele diz a você: filho, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Quando você está fraco, então eu te faço forte. Persevera, persevera até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim receberão uma coroa de glória. Não é sobre chegar em primeiro lugar, mas é sobre completar a corrida. Não importa o que queiram te dizer, não importa o que queiram fazer, não importa. O que importa é que você termine a corrida. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar a recompensa da soberana vocação. Quantos podem prosseguir para o alvo nessa noite? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado para mim. Levanta suas mãos bem alto, diga: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez, diga: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez, diga: eu me rendo aos. Quantos podem se render ao Senhor? Levanta sua mão bem alto, ore a Ele dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu abro mão, Senhor, de todo estilo de vida que seja contrário à cultura do céu, à cultura do reino. Eu renuncio, Senhor, mais uma vez. Eu coloco diante do altar tudo que tem me distraído, tudo que tem ofuscado o brilho dos meus olhos. Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Eu volto os meus olhos para Ti. Eu converto o meu coração ao Senhor nessa noite. Eu me rendo. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo,
pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Em alta voz diga: vento de poder sopra em meu viver. Com toda a sua força, diga: como um vendaval. Faz teu querer. Vamos, entregue diante dele aquilo que te custa, entregue. Vento de poder sopra em meu viver. Sim faz, venha sobre mim nessa hora. Vem, Senhor, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Aleluia. Vamos clamar a Ele mais uma vez, mais uma vez. Vento de poder. Espírito Santo vem como um vendaval sobrenatural. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Quantos aqui nessa noite receberam essa palavra e nessa noite estão tomando uma decisão de renderem ao Senhor mais uma área da sua vida? Quantos aqui nessa noite estão sendo chamados pelo Senhor para reviver a realidade daquele que encontrou um grande tesouro, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou um novo terreno? Quantos aqui se sentem chamados pelo Senhor? Quantos se sentem desafiados por Ele? É verdade isso, meu irmão? Então, com as suas mãos erguidas, faça um compromisso com o Senhor. Faça aí a sua oração. Faça você a sua oração. Faça o seu compromisso com Ele.
Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele paira sobre você. Ele habita em você. Ele é o tesouro. Ele é. Cristo é. O Espírito Santo é. Você recebe esse tesouro? Diga assim comigo: Pai, eu compro esse terreno. Diga: eu compro esse terreno. Diga: eu pago esse preço. Eu vou até o fim. Diga: eu não vou desistir. Ainda que me rompam os músculos, eu continuarei. E eu sei que o Senhor me toma em suas mãos e me sustenta. Aleluia. O Espírito do Senhor está em você, sobre você. Meus irmãos, talvez você precise se arrepender de alguns pecados que você tem praticado como um estilo de vida, mas o teu Pai te diz nessa noite: não faça isso com o seu corpo, não faça isso com os seus olhos, não faça isso com você. Talvez algumas pessoas precisem olhar nos olhos do papai essa noite e ouvir dele essas palavras: filho, eu te amo profundamente. Por amor a você, eu dei o meu próprio filho. Por amor a você, eu dei a minha vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Meus irmãos, o reino de Deus é a nossa prioridade. Abra mão de tudo. Abra mão de qualquer terreno nessa vida para comprar este terreno, onde está plantado este tesouro. Abra mão de tudo. Abra mão desse estilo de vida que mais parece um cidadão de Babilônia do que um cidadão da Nova Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é um cidadão de Babilônia, você é um cidadão da Nova Jerusalém. Você tem pai, você tem uma marca, e a marca dele em você é o Espírito Santo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Nós vamos encerrar. Me aplauda ao Senhor. Eu vou passar para o pastor Carlinhos, mas eu não quero que a gente termine aqui antes de você fazer algo que eu creio que o Senhor colocou no meu coração.
Me permitam, pastores, eu quero pedir que você gaste 2 minutos com a pessoa do seu lado. Eu não sei se o pastor prefere que isso seja depois do encerramento ou agora, fique à vontade, tá? Mas eu quero te dar uma sugestão, que você gaste alguns minutos falando 2 coisas com a pessoa que está aí pertinho de você. Pode ser o seu cônjuge, ou alguém da sua célula, enfim, alguém do seu grupo, alguém que está aí pertinho de você. Diga 2 coisas. Primeiro, diga o que você está entregando hoje. Diga. Se for muito particular, fala com os pastores depois. Mas se você puder, fale o que você está entregando hoje. E a segunda coisa, eu quero que você seja boca de Deus na vida dessa pessoa. Depois que ela disser a você o que ela entrega, eu quero que você seja a boca do teu pai, dizendo ao seu irmão: filhinho, eu te amo com todas as minhas forças. Eu dei o meu filho primogênito por você. Eu te dei um tesouro. Amém? Você vai dizer com as suas palavras o que o Pai Celestial está dizendo a todos nós nessa noite. Amém? Então primeiro digam o que você entrega, e depois de dizer o que você entrega, digam um ao outro o que o Pai está dizendo. Amém? Sejam boca de Deus. 2 minutinhos para vocês. Pastor Carlinhos está entregue.